Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula na sequência do nosso curso especial de cálculo numérico. Espero que vocês tenham pegado a aula de sistema de equação linear do escalonamento, que é importante para a sequência de aulas essa construção, né? Sem a resolução de sistema, sem relembrar a resolução de sistema e fazer o escalonamento, dificilmente vocês vão conseguir dar sequência. Então, se você ainda não assistiu, eu sugiro primeiro fazer a aula de escalonamento, os exercícios, para depois partir para ir dando sequência nas aulas. Galera, hoje nós vamos falar sobre interpolação. Interpolação. O que significa na matemática a interpolação? Veja bem, imagina o seguinte, eu falo para vocês assim, olha, eu sou motorista de aplicativo. Em 2 horas eu rodei 60 quilômetros. Em 3 horas eu rodei 70. Vamos anotar esses dados aqui. Então, em 2 horas eu rodei, vamos colocar aqui 60 quilômetros. Em 3 horas de prazo, trabalhando, eu rodei 75 quilômetros. Né? Em 4 horas de prazo, quanto que eu vou conseguir rodar? Ou poderia perguntar, em 2 horas e meia de prazo, 2,5 horas, quantos quilômetros eu teria rodado? Então veja bem, na interpolação a gente consegue fazer uma estimativa de um dado, de uma variável, a partir de alguns dados que são fornecidos. Então a gente pode falar que a interpolação é uma estimativa matemática baseada em dados a partir de um polinômio interpolador. Bom, o que eu estou querendo dizer aqui? Ela é uma estimativa matemática baseada em alguns dados que são previamente fornecidos a partir de um polinômio interpolador. O que é um polinômio? Vamos relembrar o que é um polinômio? Quantas vezes vocês já viram isso no curso de engenharia de vocês? Y igual a ax ao quadrado mais b. Bx mais c. Ou uma do primeiro grau, ax mais b. Funções, são os polinômios. Então nós temos a função do primeiro grau, que é esse tipo de função aqui, e a função do segundo grau, que é esse padrão de função. Temos outros? Temos, terceiro grau, função logarítmica, função exponencial. Todas essas funções a gente chama de polinômio. Então, quando nós temos esse formato aqui, que é o formato genérico, vocês podem observar que não tem número, nós temos aqui um polinômio. Quando a gente substitui por números, a gente acha uma função. Antes de ter os números, nessa forma genérica, nós podemos dizer que nós temos aqui um polinômio. Esse polinômio vai ser um polinômio interpolador quando ele está relacionado com os dados que nós temos. Então, vamos pensar pelo princípio seguinte. Se a gente fosse pensar num gráfico, com esses dados aí que nos foram fornecidos. Vamos pensar aqui, que aqui é x e aqui é y, Vamos tentar escrever o nosso gráfico, x e y. Então vamos usar uma escala aqui, não se atentem muito à escala, eu quero apenas que vocês visualizem o que eu quero explicar para vocês. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, tá bom. 1, 2, 3, 4. E aqui a gente vai usar uma escala maior, porque ali nós temos 60, 75, Então vamos colocar aqui de 30 em 30, vamos colocar aqui assim 30, vamos colocar aqui 60, vamos colocar aqui 90. É o suficiente. Então se a gente fosse fazer uma marcação gráfica, para o 1 eu tenho para o 2. O 2 e o 60 está mais ou menos aqui.
eu tenho para o 3 e o 75, então estaria mais ou menos na metade aqui. Mais ou menos isso aqui. Se eu tivesse mais dados, não, quanto mais dados eu tenho, melhor eu consigo visualizar. Mas veja bem, se eu observar isso aqui, está me parecendo que é uma reta. Está me parecendo que é uma reta. Está me parecendo que é uma reta. Então, se isso aqui é uma reta, a reta ela representa o gráfico da função do primeiro grau. Então, ela representa o gráfico da função do primeiro grau. Então, se os dados nossos eles estão convergendo para uma reta, a gente vai utilizar um polinômio do primeiro grau. Se você analisar os dados e de alguma forma eles não estiverem muito convergidos para uma reta, mas por exemplo uma parábola, a gente vai utilizar o polinômio do segundo grau, que é o gráfico da parábola. Então vai depender do gráfico, né? Vai depender dos dados que o exercício te fornecer. Na maioria das vezes é utilizado o primeiro grau. Vou explicar por quê. Aqui eu peguei um exemplo simples, né? Deixa eu apagar isso aqui. Qualquer coisa você pode pausar o vídeo, copiar o que eu falei, né? Para a gente dar sequência aqui. Deixa eu pegar aqui uma página em branco aqui. Eu vou colocar esses dados aqui, ó. Esse exemplo que eu vou fazer para vocês, ele diz respeito a uma produção de cerveja. Então veja bem, produção de cerveja. Tá longe do final de semana ainda, mas já podemos fazer um exemplo aí, já para dar ficar naquela ansiedade por fim de semana, né, falando de cerveja. Então nós temos aqui horas e aqui a produção. E aqui a produção. Beleza. Se a gente pegar uma relação, nós podemos falar aqui, deixa eu colocar os dados aqui, a gente vai trabalhar isso aqui. 2, 3, 4, 5, 40, 67, 95, 129. Pronto. Aqui horas, né? Então, e aqui a produção nós podemos falar que é em litros. Beleza. Observe o seguinte. Eu não coloquei o enunciado, que aqui agora não vem ao caso, mas veja bem, esse exercício está me falando o seguinte, essa é a tabela de produção de cerveja de uma fábrica, de uma produção individual em casa, né, artesanal, um tipo de produção de cerveja. Em 0 horas produz 5 litros de cervejas, 1 hora 40 litros de cerveja, 2 horas 67 litros de cerveja, em 3 horas 95 litros de cerveja, em 4 horas 129 litros de cerveja. Isso aqui é uma relação que nós temos, os dados que são fornecidos. Então eu te pergunto o seguinte, ó, em 2,8 horas, então vamos colocar essa pergunta aqui, ó, em 2,8 horas, quanto será produzido? Quanto será produzido? Então veja bem, eu sei, eu tenho uma tabela e eu quero saber quanto que foi produzido em 2,8 horas, uma forma específica. Eu não sei, eu não tenho esse dado fornecido aqui na nossa tabela. Então, para descobrir esse valor que está aqui, ó, entre o 2 e entre o 3, nós precisamos descobrir um polinômio para conseguir fazer essa estimativa. Nós precisamos de um polinômio para fazer essa estimativa. Entende? Então, esse 2,8 que está aqui entre o 2 e o 3, eu só vou conseguir descobrir se antes eu fazer um polinômio. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que utilizar a interpolação. E aí esse nome ele fala interpolar, né? Interpolar, de polos, porque o 2,8 ele está entre o 2 e entre o 3. Então, a partir do momento que a gente analisa essa tabela e identifica que isso aqui está crescendo, ó, observa que horas está crescente,
produção está sempre crescente. Então isso aqui está mais próximo de uma reta. Está mais próximo de uma reta. Se a gente for marcar os dados de uma reta, você vai observar que os dados estão sempre crescendo, para y e para x. Se a gente for marcar uma parábola, qual que é a característica da parábola? A parábola ela desce e sobe. Então você não vai ter os dados crescendo constantemente. Por exemplo, para x, sim. Para x, qualquer ponto que você pegar aqui, vamos pegar esses 3 pontos para a gente fazer essa análise. Vamos fazer esse parênteses aqui. Aqui, você tem o valor de x e o valor de y, Beleza. Aqui o valor de x cresceu. E o valor de y, o que aconteceu? Diminuiu. E já no último ponto, o valor de x continuou crescendo e o valor de y subiu. Então, qual que é a característica de uma parábola? Uma das duas variáveis, nós vamos ter que ter uma oscilação. Os dados, por exemplo, se a gente tivesse aqui, por exemplo, em produção, imagina que aqui fosse 5, 40, 35, 60, aí você ia observar e falar, opa, olha, do 5 para o 40 está crescendo, caiu para o 35 e 60, subiu de novo. Então, isso é característico de uma parábola, porque os dados de y, começou aqui, olha o y, caiu, subiu de novo. Então, essa é a característica da parábola. Mas na maioria dos dados, vai ser mais característico a reta, porque os dados estão apenas crescendo, Então a gente vai ter que observar isso aí. Quando a gente observar, tá mais os dados, as variáveis, x e y estão crescendo, então você não precisa nem desenhar um gráfico. Tá aí o macete. Você vai falar, não, isso aqui é uma reta. Isso aqui é uma reta, porque está crescendo aqui, isso aqui é uma reta, então. Tá vendo? Horas que a gente pode falar aqui que vai ser o nosso x, e produção, que vai ser o nosso y. Horas está crescendo, 0, 1, 2, 3, 4. E a produção também está crescendo. 5 por 40 cresceu. É evidente que ele não segue uma forma muito específica. Não? Do 5 pulou para o 40, do 40 pulou 67, então aqui andou 35 unidades, aqui já não andou 35, andou 27. Mas é evidente que está crescendo. E se todas as duas variáveis estão crescendo, qual que é o gráfico que mais se aproxima? A reta. Então a gente tem que pensar numa reta. Tá joia? Então nós vamos trabalhar com a interpolação linear, que é a mais utilizada. Se a gente pensa na parábola, a gente trabalha com interpolação quadrática. Se a gente pensa na interpolação linear, a gente trabalha com uma reta. Então, na interpolação linear, a gente vai utilizar o polinômio do primeiro grau como nossa referência. Qual que é esse polinômio? O polinômio vai ser o f de x igual a ax mais b. Ou você pode também pensar em y igual a ax mais b. Tanto faz. Tá bom? Eu preciso achar esse polinômio para eu conseguir fazer essa estimativa. Então, se o nosso objetivo é saber uma estimativa 2,8, que está entre o 2 e o 3, eu vou ter que trabalhar com esses elementos que estão nos polos. Por isso o nome interpolação, de polos. Se eu quero saber um dado que está entre o 2 e o 3, quais os dados que eu preciso trabalhar na nossa interpolação? Precisamos trabalhar com esse e com esses dados aqui. Por quê, professor? Eu quero saber o valor de A e o valor de B para montar o meu polinômio. Então, se eu tenho duas incógnitas que eu quero descobrir, eu vou precisar montar duas equações. E se eu vou montar duas equações, eu preciso de dois dados. Se eu quero fazer uma... Vamos puxar o gancho, Se fosse uma interpolação do segundo grau, seria y igual a ax² mais bx mais o c. Eu teria que descobrir o a, o b e o c. São três incógnitas. Eu precisaria de quantas equações?
para fazer um sistema e descobrir 3 equações. Então, eu teria que pegar 3 pontos. Entendeu? Eu teria que pegar 3 pontos. Então, eu poderia pegar o 2, o 3 e o 4. Mas aqui nós analisamos e vimos que os dados estão crescendo. Se os dados estão crescendo, nós temos que fazer uma interpolação linear. Então, um polinômio que vai ser utilizado é do primeiro grau. Para o polinômio do segundo grau, a gente chama de interpolação quadrática. Bom, voltando aqui então, nós vamos pegar esses dois pontos, os polos, né, que estão antes e posterior ao que a gente quer saber, que é o 2,8. Então, nós temos aqui um par ordenado. Nós temos o primeiro ponto, que é o 2 e o 67, e o segundo ponto, que é o 3 e 95. Né? O primeiro, ó, horas, é o x, né? Então aqui x, aqui o x, e a produção é o y. O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir no nosso polinômio. Então, nós temos o polinômio y igual a ax mais o b. Eu vou substituir o primeiro ponto. Aonde tiver x, eu coloco 2. Né? Aonde tiver y, eu coloco 67. Então, 67 igual a vezes 2 mais o b. E nós temos também o segundo ponto, que a gente vai substituir também. Aonde tiver o y, eu coloco 95. E aonde tiver o x, eu coloco o 3. Fechou? Agora eu vou organizar isso aqui e montar o nosso sistema. Eu tenho duas equações e duas incógnitas, A e B, que eu preciso descobrir. Então, vamos montar o nosso sistema. Vai ficar 2A mais B igual a 67. Só mudando de posição ali a primeira equação. E a segunda, 3A mais B igual a 95. Certo? Então, eu vou resolver aqui. Como que eu vou resolver? Daqui para baixo, a resolução do sistema, você pode resolver como quiser. Pode fazer o escalonamento, se for um sistema mais difícil, de 3 incógnitas. Como é um sistema pequeno, de 2, você pode fazer também o escalonamento ou pode fazer a adição, que eu dei o exemplo na aula passada. Eu tenho B aqui e tenho B aqui. Ó. Se eu subtrair uma equação da outra, vai zerar o B. Então, eu já posso fazer isso. Ó. Subtrai uma da outra. 2A menos 3A sobra menos A. B menos B sobra 0. Nem preciso colocar. 67 menos 95. 67 menos 95. Vamos ver aqui. 67 menos 95 sobra menos 28. Multiplica por menos 1 para inverter os sinais. O A é igual a 28. Achei o valor de A. Agora eu preciso achar o B. O que eu posso fazer? Eu posso voltar em uma dessas duas para achar o valor de B. Eu vou pegar a primeira. Ó. 2A mais B igual a 67. 2 vezes o A, que é 28, eu já sei. Mais o B igual a 67. 2 vezes 28, 56. Mais o B igual a 67. Passa o 56 para lá subtraindo, né? Então, o nosso valor de B foi 67 menos 56, 11. O valor de B foi 11. Terminou o exercício aqui? Não. Conseguimos descobrir qual que é o polinômio. Então, o polinômio interpolador vai ser ó, y igual a ax mais b. Nós achamos para o A 28. Então, 28x e para o B nós achamos 11. Esse é o nosso polinômio interpolador. Ou seja, qualquer estimativa que nós tivermos entre o 2 e o 3, eu vou utilizar esse polinômio aqui. Tá certo? Entre o 2 e o 3, este polinômio. Por isso que o nome é interpolação. Porque a gente descobre um polinômio que está entre dois polos. Ah, professor, se eu quisesse fazer uma estimativa para depois do 4, eu preciso de um polinômio que está entre polos, entre o 4 e o próximo. Ah, eu não tenho o próximo. Eu posso até fazer uma estimativa trabalhando com o 3 e o 4. Mas aí a gente vai aprender um próximo conteúdo na próxima aula, que chama ajuste de curva, que é mais adequado para essas situações.
A interpolação ela serve para quando você quer um dado, igual aqui 2.8, está entre o 2 e o 3. Eu tenho esses dados, do 2 e o 3. Eu poderia descobrir aqui entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, entre o 3 e o 4. O que está dentro desses dados aqui, eu vou descobrir um polinômio. Professor, eu posso usar esse mesmo polinômio para fazer uma estimativa entre o 3 e o 4? Não, eu teria que fazer todo esse processo aqui para descobrir qual que é o polinômio que serve, que vai estar interpolar ao 3 e ao 4. Entendeu? Para cada intervalo vai ter um polinômio diferente. Tá joia? Agora vamos fazer a estimativa para 2,8. 2,8 é horas, então o x está sendo horas aqui nesse caso. Então a gente vai substituir no lugar do x. 28 vezes 2,8 mais 11. Vamos ver qual que vai dar a estimativa de produção de cerveja. 28 vezes 2,8 dá 78,4 mais 11, 89,4 litros de cerveja. Então, o 89,4 está aqui, ó, entre o 67 e o 95, tá vendo? Tá bem aqui, entre aqui, ó. Isso aqui é interpolação numérica. Você tem um dado aqui, você tem um dado aqui, e eu quero saber um dado central. Eu não tenho. O que eu preciso? Eu vou considerar que entre esses dois dados, eu tenho um crescente, né? Então, eu tenho que estar crescendo, por exemplo, entre esses dois dados. É o nosso exemplo aqui. Eu tenho do 2 indo para o 3, do 67 indo para o 95. Então, os dois estão crescendo. Se os dois estão crescendo, eu posso utilizar uma reta. E eu considero esse intervalo entre os dois uma estimativa, né? Isso aqui é uma estimativa. Então, estou fazendo uma estimativa baseado nos polos. Por isso, interpolação. Baseado nos polos. Essa interpolação ela é linear porque a gente está trabalhando com uma reta, pensando que entre esses dois intervalos, entre esses dois polos, a gente tem um crescimento dos dados de forma linear. Tá bom? Tá certo? Beleza? Compreendido? Então, toda vez que te pedir, né, faça uma interpolação linear, por exemplo, ou às vezes o exercício não te pede a interpolação, ele vai te falar para você fazer uma estimativa. E lá na sua vida também, né? Você vai trabalhar numa empresa, você vai trabalhar na construtora, na tua empresa, e você precisa fazer uma estimativa, né? Você consegue fazer esse pensamento. Quanto que a gente consegue produzir em 10 dias? Eu consigo produzir X. Quanto que nós conseguimos produzir em 20 dias? Eu consigo produzir tanto. E eu quero fazer uma estimativa em 15 dias. Quanto que a gente consegue produzir? Você não tem essa informação. Então você consegue, a partir do polinômio interpolador, fazer essa estimativa. Tá joia? Bom, deixa eu mostrar aqui a atividade. O primeiro exercício da atividade é um exercício de interpolação. Aqui está desconfigurado porque eu troquei o meu Word. Eu vou configurar para postar lá para vocês. Mas se você observar aqui, a tabela abaixo representa distância percorrida pela velocidade de um projétil. Descubra a velocidade para uma distância de 0,4 usando interpolação linear. Ele até já te falou para usar interpolação linear. Mas se você for observar quais são as características, a distância 0,2, 0,3, 0,5, está subindo. Velocidade 85, 88, 92, está subindo também. Então você vai utilizar aqui interpolação linear. Mesmo se o exercício não tivesse te falado, você usaria interpolação linear. Escreve aí no seu caderno. Por que interpolação linear? Porque os dados estão crescendo, os dois dados estão crescendo. Então, aqui o único gráfico que se encaixa é o gráfico de uma reta, que é um gráfico linear, o gráfico da função do primeiro grau. Se ele quer descobrir, fazer uma estimativa para 0,4, está entre o 0,3 e o 0,5. Está entre esses dois polos que você tem as informações. Então, você vai utilizar essas informações para trabalhar. Vai descobrir o polinômio, igual nós fizemos no exemplo. Depois fazer a estimativa. Substituir o 0,4 lá no polinômio que você vai descobrir para saber qual que é a velocidade, né?
nessa distância de 0,4. Tá bom? Já até dei a informação legal aí para vocês fazerem o exercício. Agora eu vou preparar a tela para a gente fazer um exercício de interpolação quadrática, tá? Só um minutinho. Bom, veja bem, aqui é um segundo exemplo, tá? Aqui são as variáveis de x e aqui são as variáveis de y. Eu quero focar na resolução. E aí nós queremos fazer uma estimativa, né, do valor de y quando x for igual a 2,5. Beleza. Esse é o nosso objetivo para esse exercício aqui. Então, eu não estou falando se é linear ou não. Primeiro eu observo o seguinte, eu quero uma estimativa para 2,5. Eu observo que 2,5 está entre o 2 e o 3. Então eu posso trabalhar com interpolação porque eu tenho um dado menor e eu tenho dado maior. Então eu estou entre polos, eu tenho as informações dos polos, que vai me permitir encontrar um polinômio. Vamos observar o que está acontecendo aqui. Vamos observar. Eu posso trabalhar com interpolação quadrática, ou poderia, de uma forma específica, trabalhar com interpolação linear. Vamos observar, o x está subindo. 1, 2, 3, 4. O y, 10, reduziu para o 7, subiu para o 9, subiu para o 11. Então, o que está acontecendo com o y? O valor dele ele teve uma oscilação para baixo, depois para cima. Característico da parábola. Então, o x está subindo, 1, 2, 3, 4. Né, o y, se você for começar aqui em 10, eu vou colocar o 10 aqui. Ó. 10, 9, 8, 7. Né? Vamos colocar 7, 8, 9, 10 e 11. Um gráfico pequenininho, só para a gente identificar. Então, 1 e 10, ou seja, eu tenho esse ponto aqui. O 2 agora caiu para o 7. Ó. Então, tem esse ponto. 3 e 9, próximo ponto. Depois 4 e 11. O que é característico isso aqui, se eu observar, se eu for traçar? Eu posso traçar como uma reta, vai ficar parecendo um triângulo, né? Ou eu posso traçar a parábola, né? Olha a parábola, não dá uma parábola bonitinha? Essa organização de dados. Então, você observa que se eu pensar nessas informações, eu tenho uma parábola. Você consegue pensar comigo isso? Eu tenho uma parábola. A característica das informações desses dados aqui é de uma parábola. Então, se eu quero uma informação que está bem aqui, ó, vamos colocar aqui 1, 2, 3 e 4. Se eu quero informação 2,5 que está mais ou menos aqui, eu preciso utilizar a interpolação quadrática, porque é uma grande diferença daqui do 2 para o 3, esse desenho está pequeno. Se eu fosse fazer ele maior, colocar o 2 e o 3 aqui, só para você observar, ele tá com essa característica aqui, ó, uma barriga. Diferentemente se fosse uma reta. Então, entre o 2 e o 3, eu posso até pensar em trabalhar com uma interpolação linear, porque você pode falar assim, mas entre o 2 e o 3, o 2 está subindo para o 3 e o 7 está subindo para o 9. Bem, você vai achar um dado aqui. Mas considerando todas as suas informações e a característica do gráfico, a importância da interpretação, eu não vou poder trabalhar, eu tenho que trabalhar com a parábola. Porque a reta, ó, eu vou sair fora do padrão do gráfico. Né? O gráfico é diferente, né? Apesar de que esses dois pontos estão subindo, não há diferença. Eu tenho tudo isso aqui de diferença. Então eu tenho que trabalhar, nesse caso, com a interpolação quadrática. Porque a característica desse gráfico é de uma parábola. Certo? Certinho? Só um minuto. Então, nós vamos ter que trabalhar aqui com a interpolação quadrática. Se a interpolação quadrática, parábola, você se atenta, eu preciso trabalhar com um polinômio, que vai ser o polinômio do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais o c. Concorda? Eu tenho aqui 3 incógnitas que eu tenho que descobrir. O A,
o B e o C. Certo? Então eu preciso de 3 equações. Se eu preciso de 3 equações, eu vou ter que substituir 3 dados. Se eu estou trabalhando com 2,5, que está aqui entre o 2 e o 3, eu preciso pegar ou, além do 2 e o 3, ou 1 ou 4. Para ficar compatível, tá certo? Um dos dois eu tenho que pegar. Eu vou pegar o primeiro aqui, ó, o primeiro 1 e o 10. Eu vou pegar o 2 e o 7. E vou pegar o 3 e o 9. Tá? Poderia ser o 4 e o 11. Como nós estamos fazendo uma estimativa, se eu pegar o 4 e o 11 no lugar do 1 e do 10, vai dar um polinômio diferente? Vai dar. A estimativa vai ficar parecida, mas o polinômio é diferente, porque são dados diferentes. Então, aqui nesse ponto da matemática, nós estamos fazendo uma estimativa. Tá? Eu estou querendo fazer uma previsão, ó, de qual que vai ser o valor de y quando x for 2,5. Tá bom? Então, a gente precisa fazer essa estimativa, porque nós temos uma sequência de dados que, apesar de parecer uma parábola, não necessariamente vai ser uma parábola certinha. Tá? Então, a gente está fazendo essa interpolação. Bom, vamos substituir então. Né? Vamos substituir o primeiro dado aqui. Ó, quando o y for 10, o x vai ser 1. Então, vai ficar a mais b mais c. A segunda, quando o y for 7, o x vai ser 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado é 4, 4a mais 2b mais o c. E por fim, quando o y for 9, o x vai ser 3, então 3 ao quadrado é 9, 9a mais 3b mais o c. Eu tenho esse sistema de equação linear aqui para a gente resolver. Eu vou reescrever esse sistema aqui de uma forma mais, mudando a posição para ficar melhor para a gente. A mais b mais c igual a 10, 4a mais 2b mais c igual a 7, 9a mais 3b mais c igual a 9. Vou fazer por escalonamento. Então, eu preciso zerar este elemento e este elemento. Eu vou trabalhar a primeira equação com essa. Tá? E aqui eu vou fazer um pouco já mais direto. Eu vou multiplicar essa primeira equação por 4, porque eu quero ter 4a aqui. Então, eu tenho que ter 4a aqui em cima também, para zerar. Eu vou multiplicar por 4 e vou subtrair com essa de baixo aqui. Ó. Tá bom? Vou fazer isso direto já na minha cabeça aqui, vocês vão acompanhar. A primeira equação, quando a gente for reescrever o sistema, ela não muda nunca, né? A segunda é que vai mudar. Então, essa que a gente vai trazer para cá. A vezes 4 dá 4a, menos 4a dá 0. Não preciso nem colocar. B vezes 4 dá 4b, menos 2b, sobra 2b. C vezes 4 fica 4c, menos c, 3c. 10 vezes 4 é 40, 40 menos 7, 33. Né? Já fui fazendo aqui mais direto, não usei o rascunho do lado. Você pode utilizar o rascunho do lado, como nós fizemos na aula de escalonamento. Para zerar o 9A agora, eu vou ter que multiplicar por 9 esse A e vou ter que subtrair aqui. Concorda? Porque eu tenho que ter um 9A lá em cima para subtrair com esse 9A e zerar. Vamos fazer isso de cabeça? Acompanha. A vezes 9 dá 9A, menos 9A dá 0. Não precisa escrever. B vezes 9 dá 9B, menos 3B fica 6B. C vezes 9 fica 9C, menos C, 8C. E 10 vezes 9 é 90. 90 menos 9, 81. Fizemos essa etapa de cálculo. Ocupando pouco espaço, dá para você fazer de cabeça, tá? Principalmente quando o primeiro elemento, a incógnita está sozinho aqui no escalonamento, ó, igual eu falei na aula lá, né? Quando o primeiro incógnito era o x, aqui no caso é o a. Quando ele está sozinho, você pode fazer de cabeça, às vezes dá para fazer. Facilita. Agora veja bem, eu preciso zerar esse 6b. O que eu preciso fazer? O 2, se eu multiplicar esse 2b por 3, ele vai virar 6b. E eu subtraio aqui, vai dar certo.
Então a gente vai fazer isso. Eu vou multiplicar por 3 e vou subtrair com essa de baixo. Vamos reescrever o nosso sistema. A mais B mais C igual a 10. Essa aqui também já vai continuar. 2B mais 3C igual a 33. E aqui a gente vamos fazer os cálculos. 2B vezes 3 dá 6B. 6B menos 6B zerou. 3C vezes 3 dá 9C. 9 menos 8 ficou 1. Só o C mesmo, né? 33 vezes 3 dá 99, né? Então é isso, 33 vezes 3, 99, menos 81 que nós temos ali, ficou 18. Então, C é igual a 18. O sistema aqui está escalonado, e a gente já tem, inclusive, o valor do C, que é 18. Ó. Tá? Vamos substituir o valor de C nessa segunda equação, ó, 2B mais 3 vezes o C, que é 18, igual a 33. Vamos achar o valor de B. Então, aqui 18 vezes 3 dá 54. Passa para lá menos 54, né? Então, vai ficar 33 menos 54. E esse 2 que está multiplicando o B, já estou passando ele dividindo. Então, 33 menos 54 dá menos 21 dividido por 2, menos 10,5. Menos 10,5. Achamos o valor de B. Vamos substituir na primeira para achar o valor de A. A mais B mais C igual a 10. Então, A mais B menos 10,5 mais o C, que é 18, igual a 10. Então, aqui nós temos, vai ficar o A é igual a 10 mais 10,5 menos 18, né? Então, o valor de A vai ficar 10 mais 10,5 dá 20,5 menos 18, 2,5 é o valor de A. Bom, vamos substituir aqui agora. Eu vou apagar esses dados aqui em cima, tá? Que você tem ele anotado aí, então não tem tanta necessidade dele ficar aqui. Para a gente montar o nosso polinômio aqui, tá? Vou deixar só essa parte ali. Então aqui, ó, o nosso polinômio y igual a ax ao quadrado mais bx mais o c. Nós teremos então y igual ao valor de a, 2,5 vezes x ao quadrado, mais o valor de b, menos 10,5, então a gente coloca aqui menos 10,5x, mais o valor de c, que nós achamos foi 18. Esse é o nosso polinômio interpolador. Beleza? Agora a gente quer uma previsão quando o x for 2,5. A gente substitui. 2,5. No lugar do x a gente coloca o 2,5 ao quadrado menos 10,5 vezes 2,5 mais 18. Vou bater na calculadora aqui para a gente pegar a resposta já final. Então nós vamos ter aí, vai batendo aí junto comigo na calculadora. 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5, né? Porque 2,5 é o quadrado, vezes 2,5. Menos 10,5 vezes 2,5 mais 18. Então deu 7 ponto. Deu aqui valor de y 7,37. Tá? Então, quando o x for 2,5, o y vai ser 7,37. Observem aqui no gráfico, ó, quando o x for 2,5, está mais ou menos aqui. Ó. É que o gráfico está completamente, né, desenhar aqui, mas ele está um pouco acima do 7, tá? Subiu, ó, tá certinho. Se a gente tivesse feito interpolação linear, provavelmente ele teria dado 8. Tá vendo a diferença? Se a gente tivesse feito interpolação linear, nós estaríamos fazendo interpolação linear entre o dado 2 e o 7, né? E o dado 3 e o 9. Então, o 2,5 está no meio aqui, 2,5. Como é uma reta, provavelmente aqui estaria no meio, então estaria 8. Só que o gráfico não é de uma reta, né? É uma parábola, então eu até mostrei a diferença da reta com a parábola. Tem aquela barriguinha e olha a diferença que deu. Quando o x é 2,5, o y dá 7,37, que é diferente de 8, né?
tá bom? Então tá aí, interpolação quadrática para vocês. Então vocês sabem fazer interpolação linear, sabem fazer também interpolação quadrática. Não tem não tem nenhum método específico. O método é colher os dados, entender que interpolação está entre polos e daí você consegue fazer a estimativa de algum valor que está entre esses polos, tá? Quando os dados tendem para uma reta, você utiliza interpolação linear. Quando os dados tendem para uma parábola, ou seja, uma das variáveis ela não está subindo o tempo todo, ela cai, sobe de novo, aí interpolação quadrática. Tende para ser uma parábola, né? Como foi esse exercício nosso aqui. Então você faz utilizando a parábola. Tá bom, meus queridos? Então é isso. Tem dois exercícios na atividade avaliativa, tá? Tem um de interpolação linear e um de interpolação quadrática. E aí você vai fazer a estimativa aqui utilizando interpolação quadrática, tá? Então é isso aí. Espero que vocês estejam acompanhando aí. Fiquem bem, qualquer coisa vocês mandem a mensagem. Pode dar o grito aí que a gente tira as dúvidas, tá? Mas fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!